Boa noite a todas as pessoas presentes. Hoje a voz está um pouquinho rouca, mas vamos tocando em frente. Realmente, Barreto, isso é um parlamento. E o parlamento são 13 vereadores. E a generalização por parte de quem acompanha ou mal acompanha o trabalho dos vereadores, eles citam os vereadores. É difícil, às vezes, individualizar, e quem trabalha, às vezes, corretamente, paga por aquele que não trabalha corretamente. Mas cada um tem a sua consciência, cada um tem o seu trabalho, e o termômetro, para quem pretende reeleição, são as urnas, né? Então, as urnas vão dizer se você fez, se nós fizemos um bom trabalho. Quem não for mais candidato, né, Rosângela? Nós estamos, me inclua fora dessa, né? Como diz aquela frase. Eu observei hoje uma matéria muito boa da comarca, nesse final de semana, a respeito daquele trabalho que eu, Barreto e o Ditinho fizemos no posto de semente. A matéria ficou muito bem elaborada, acrescentou mais dados àquilo que nós tínhamos visto lá, e praticamente a matéria mostra muito claramente que o posto de semente está em fase terminal. Quer dizer, provavelmente o governo do estado não vai investir mais, e o posto de semente daqui a 5 anos provavelmente não existe mais. Infelizmente, em razão de todas aquelas argumentações que nós fizemos, que a matéria também fala. Um outro assunto que, por força da minha atividade profissional, eu tive algum contato, não é um problema local de Avaré, mas um problema regional, a questão dos haitianos aqui em nossa região. Lá na Unimed eu faço saúde ocupacional e já fiz vários exames admissionais de haitianos que mal falam português. Eles são pessoas que estão dispostos a trabalhar. Vi uma coisa horrorosa na rede social, um cidadão do Revoltados Online, aquele que quer derrubar todo mundo, falando, praticamente agredindo verbalmente, assediando verbalmente um coitadinho de um haitiano que estava trabalhando no posto de gasolina. É um absurdo, mostrando o ódio que campeia solto na nossa sociedade. É um absurdo isso daí. Nós temos sim, e o governo está correto, em aumentar o número de vistos para que livrem esses haitianos dos chamados coiotes, que é um problema. E nossa região tem mais de 100 haitianos, inclusive, diga-se de passagem. Com relação também ao assunto que foi ventilado no final de semana, veja como a vida de ex-prefeitos é complicado. Barquete condenado a devolver 9 milhões de reais. E a Avaré-Prev, contas rejeitadas, também sobrando para o então presidente Nacir. E foi no ano de 2008. Todo mundo se lembra quem era prefeito em 2008, no que aprontaram com a Avaré-Prev. Todo mundo se lembra, não precisa nem falar quem era, né? Tá aí. Então, veja bem a situação bastante complicada. Com relação a um assunto que nós vimos na grande imprensa, eu acho importante, que eu tenho sempre falado da dengue aqui, e há uma possibilidade para 2016, nós temos já 2 vacinas para combater a dengue. Uma da Sanofi, Pasteur, e outra do Instituto Butantan. Já estão na fase final de avaliação. Uma vai ser indicada para crianças de 2 a 16 anos, e a outra, que é a do Butantan, de 2 a 59 anos. Os idosos não serão vacinados, e os nenezinhos abaixo de 2 anos também não. Por quê? Porque a vacina, segundo os especialistas, a vacina não foram testadas nessas faixas de idade que são de maior risco para a reação vacinal. Então, provavelmente, para 2016, teremos uma vacina que vai proteger em torno de 65%, 60,8%, e diminui os casos notificados de dengue em 95,5% os casos graves. Então, uma boa notícia na área de saúde. A gente acredita que logo essas vacinas, só que será mais para o ano que vem. E também outro assunto que foi falado aqui na sessão passada, não sei se os vereadores atentaram, eu pedi até uma cópia, que foi um posicionamento da vigilância estadual com relação à capina química. Então, tomou posição, é proibido efetivamente em razão dos riscos da capina química em área urbana. Isso está muito claro, isso que foi lido aqui pelo primeiro secretário Barreto, né? E eu pedi uma cópia, está muito claro essas determinações da vigilância estadual, determinando o poder aí para que a vigilância local, vigilância sanitária, tome as devidas providências com relação à aplicação da capina química. Eu acho que é importante, em razão dos últimos dados, mostrando do potencial cancerígeno
de substâncias como o glifosato. Então, acho que houve uma tomada de posição da Secretaria Estadual e realmente colocando esta questão. Outro assunto que eu gostaria de falar, eu tenho vários aqui, mas esse da Pesquisa Nacional de Saúde eu vou deixar para uma próxima ocasião. Eu vou falar um pouquinho da questão da UTI de Avaré. Eu fui procurado, como outros vereadores, fui procurado pelo Sérgio, que é do Jornal Sudoeste, que teve um caso na família, com problema sério de saúde, e ele fez uma matéria que está estampada aí na página do Sudoeste, e, enfim, tomou o posicionamento dele, que não necessariamente é o mesmo posicionamento nosso, com relação a algumas frases ditas, que até a Rosângela está aí mostrando. Mas a intenção em si é de interesse de todos nós. Então, o que nós fizemos? Eu fui na quinta-feira, conversar com a Wanda me passou toda a documentação com relação à questão da UTI em nossa região. Não há pai da criança, nobre presidente, não há, porque desde novembro de 2014, o Ministério da Saúde, através até publicado, inclusive no Diário Oficial, que 11 de novembro de 2014, portaria 2527, disciplinando o Plano de Ação Regional para Urgências para nós aqui, e inclusive mostrando os valores destinados para Avaré, para Bauru, para Botucatu, Jaú, Lins e Promissão. Está aqui. Então, já existe a autorização, a habilitação para 11 leitos mais de UTI para Avaré. Está aqui nesse plano. E o que precisa fazer para que isso aconteça? Tem, inclusive, 7 dos 9 leitos atualmente já sendo utilizados, vão passar a receber dobrado a diária. Não, aqui fala 7, com valores majorados. Tá? E terão 11 leitos, vai totalizar 18 leitos, pelo menos pelos dados que eu aqui disponho. E o que nós fizemos hoje? Convidei o Ditinho, o Marizinho não pôde ir, o Barreto foi comigo, fomos conversar com o Miguel Chibani. E o Miguel Chibani, foi uma conversa muito proveitosa, ele disse com toda clareza, a Santa Casa tem recursos para fazer a parte física, mostrou até o local onde vai ser a UTI, mostrou lá, levou o Barreto e a mim, mostrou, vai ser aqui. Nós temos isso, nós fazemos em torno de 3 meses, não é difícil. Só que nós temos que ter a confirmação da DRS, que é lá de Bauru, que organiza, que é responsável por toda a nossa saúde regional, digamos, um aval para que a gente construa e que haja respaldo para equipamentos e para o custeio. Então, o que ele vai fazer amanhã? Ele vai estar amanhã, junto com a enfermeira Nancy, em Bauru, conversando com a Dorothy, que é justamente para definir, porque ele falou que não tem problema, nós, Santa Casa, fazemos a construção. Precisamos ter apenas o respaldo e a certeza, até ele falou um termo técnico aqui, fazer o convênio de construção, que é justamente isso a garantia. Nós construindo, esses recursos virão? Sim, se eles disserem lá em Bauru. E a partir daí, está dado o pontapé inicial. E isso é uma coisa prevista desde novembro de 2014, nesse plano publicado no Diário Oficial, segundo essa portaria. Então, eu acho que, e ele ficou, inclusive, se comprometeu comigo, com o Barreto, que assim que ele volte dessa reunião de amanhã, ele vai passar para a gente as coordenadas finais do que realmente vai acontecer. Tá? E há um outro problema também, que é a questão da porta de entrada, que não assinaram, a Santa Casa não assinou o convênio, porta de entrada de urgência, tem um determinado valor específico para isso, que precisa acertar os termos, que a Avaré não tem condições. A Avaré é referência para neurocirurgia, para ortopedia. Nós não temos estrutura para ser referência em cardiologia. Não tem possibilidade de ser referência em cardiologia. Mas de ortopedia, partos e neurocirurgia, a Avaré é referência. Portanto, tem a obrigação de receber esses casos dessa área de atuação. Então, com relação à UTI, era isso que eu queria falar. Eu acho que foi um posicionamento importante para a gente trazer a verdade aqui na Câmara, porque as pessoas que estão nos acompanhando entendam realmente onde está o nó da questão. E o nó da questão está sendo aos poucos desfeito.
Então é isso que eu acho que é um grande passo, e se a resposta amanhã, e eu acredito que será afirmativa, será realmente muito importante para todos os avarenses. Boa noite.